Olá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Nessa temporada nós estamos falando sobre a adolescência. O adolescente merece muito cuidado, muita atenção e a alimentação do adolescente também. Por isso que o Bicho Papinha, nesse momento, a gente vai estar aqui para conversar sobre isso. E aproveitando, hoje, nesse episódio, a gente vai poder conversar com a doutora Amanda, que é dermatologista. Ela vai poder explicar muita coisa para você que é adolescente, que é pai, que é mãe, para a gente poder fazer tudo direitinho para que o nosso filho tenha uma pele linda e saudável. E uma pele, porque você imagina, cuidando da pele agora, provavelmente vai ser um adulto com uma pele maravilhosa e um idoso também. Então a gente vai ter muita coisa para conversar. Bora lá fazer a entrevista com a doutora Amanda. Ô Amanda, eu tô tão feliz de ter você aqui, você ter aceitado o convite. A gente vai fazer um bate-papo muito gostoso para a gente tentar ajudar as famílias aí que têm filhos adolescentes. E o legal é que esse podcast, tanto as crianças assistem quanto os adolescentes. Então a gente pode falar diretamente para o nosso público-alvo aí, que hoje é o adolescente. Eu que estou muito feliz com o convite. É muito bom falar para o adolescente e os adolescentes, eles participam muito do tratamento e os pais, eles têm que ajudar, né, na procura por esses tratamentos. Amanda, eu vou começar com aquela pergunta que todo mundo fala assim pra gente, né? E pergunta tanto nas consultas de pediatria, e você também deve ser muito questionada. Quais alimentos que a gente não pode comer na época que a gente tá assim no auge daquelas lesões, daquelas espinhas da pele da adolescência? É engraçado que até alguns anos atrás, os pais, eles vinham sempre perguntando, querendo que eu falasse que não poderia ingerir determinado alimento. Então o pai falava, ele come muito leite com achocolatado, doutora, fala com ele que não pode. E até alguns anos atrás, eu não podia concordar com os pais porque a gente não tinha estudos que mostravam essa correlação. E hoje nós já temos estudos que eles mostram que os alimentos que têm alto índice glicêmico, eles estão relacionados a um aumento da acne, porque eles levam a um aumento de uma substância que chama IGF-1. E essa IGF-1 está relacionada ao aumento da produção de sebo na pele. E até o chocolate, que muitas vezes os pais sempre perguntavam, já tem um estudo mais recente que ele mostrou que a ingestão do chocolate, mesmo o chocolate dark, ele pode estar associado a uma piora da acne. Então, realmente, a alimentação ela está muito relacionada à acne. E é o que muitos pacientes, muitos adolescentes contam para a gente, né? Que quando há uma piora da alimentação, tem essa associação com a piora da acne. Isso é real mesmo. E aí a gente, entrando no gancho da nutrologia, né? Essa questão dos alimentos ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? É aquele alimento que a gente vai comer toda hora e não deve. Porque ele vai ser rico em sal, rico em gordura e rico em açúcar na maioria das vezes. Então ele tem uma hiperpalatabilidade. E esses alimentos viciam, né? Então quer dizer, se você começa a comer só esses alimentos, você vai querer. Só que esses alimentos, gente, é o que adoece a gente. Por quê? Eles alteram principalmente as bactérias que moram no nosso intestino, a microbiota intestinal. Isso leva a um quadro de desbiose. E você acha, Amanda, qual é o impacto dessa desbiose numa época que está tendo tantas mudanças hormonais na adolescência, piorando essa acne? A gente vê que esses estudos sobre a desbiose, eles têm mostrado cada vez mais uma associação com doenças inflamatórias. Inclusive, essa desbiose na pele, ela está associada à inflamação da acne. Então, cada vez melhorar essa alimentação, evitar também o uso de antibióticos, né, Denise? Esse uso incorreto de antibióticos sem indicação também está relacionado a uma piora das nossas bactérias boas, né, uma degradação dessas bactérias, e isso ajuda a piorar tanto a pele quanto as outras doenças, né, que a gente tem tantas doenças inflamatórias que a gente tem um aumento da incidência. Eu tenho visto aumento de incidência de psoríase em criança, há um aumento global da incidência de dermatite atópica, e nos estudos eles têm mostrado essa associação com a alimentação rica em alimentos ultraprocessados, tanto na dermatite atópica quanto na psoríase.
além da acne. Outra pergunta que os adolescentes fazem demais para mim. E o colágeno, né? Para que a pele deles fique boa, que a gente não perca tenha flacidez de pele. Aí eu vou te falar o que eu explico, tá, Amanda? Mas eu acho que você vai complementar com algumas coisas que eu tenho visto surgindo. Por exemplo, até muito pouco tempo atrás, a gente falava assim, olha, a alimentação equilibrada é o que vai dar essa estrutura da pele, dessa pele ficar bem firme, que tenha a quantidade de colágeno suficiente. Mas hoje a gente sabe que tem algumas ocasiões que essa suplementação desse colágeno ele vai ser bem-vinda, né? Não é para todo mundo, mas hoje a gente já tem pensado nisso mais, né? Isso, cada vez a gente tem que estudar e ver o paciente, né, cada um separado. Então, quando você olha a alimentação, se você vê que tem uma deficiência de proteína, se esse paciente está numa fase que ele tem, por exemplo, maior incidência de estria, que ele está numa fase de crescimento, essa suplementação proteica, ela é importante. Então, ela vai fazer toda a diferença na pele, porque a gente sabe que as proteínas, elas são essenciais na pele. Então, cada vez a gente vai ter mais essa necessidade de suplementação e individualizando, né, o tratamento. Você falou de estria, eu não tinha pensado realmente o impacto na estria, né? Na estria também é uma fase, se a gente pensar que é uma fase de crescimento, onde a gente tem uma demanda proteica muito importante. E a gente vê que os pacientes eles têm cada vez mais uma ingestão mais rica em carboidrato com pouca proteína. Imagina, na adolescência nós precisamos de muita proteína para ganho de massa muscular, para a pele, né, para essa fase de crescimento. Então a gente tem que ficar muito de olho na quantidade proteica, né, da ingestão diária. É muito legal isso, né? Nos outros países que eu falo assim, a gente tem muita oportunidade de trocar ideias com profissionais europeus, profissionais americanos. E aí, o que a gente tem percebido? Existe um aumento da preocupação de suplementos nutricionais para esses adolescentes que a gente não consegue. Só com comida a gente oferecer tudo que eles precisam de macronutrientes. Aqui eu falo de macronutrientes, eu falo proteína, carboidrato e gorduras principalmente. E nas gorduras, o impacto desse excesso de gordura, que às vezes a gente usa gorduras do mal, né? Eu não gosto de usar esse termo do bem e do mal, mas são gorduras realmente, são gorduras trans, são as gorduras presentes no sorvete, da batata frita, no bolinho industrializado, no recheio do biscoito recheado, nesses chips. Então, esse tipo de gordura é uma gordura também que vai alterar demais o funcionamento do organismo e da pele também. Agora, as gorduras, quando você faz boas escolhas e come na quantidade adequada, tipo a gordura das castanhas, a gordura do abacate, a gordura do azeite, aí são outras opções bacanas de gordura, né? Sim. Essa alimentação adequada, ela vai refletir. Muitas vezes o paciente fala assim, doutora, a alimentação, ela reflete na pele? Claro, é muito importante. A gente sabe que o alimento ele vai ser fonte de antioxidantes, que são tão importantes para evitar, inclusive, o envelhecimento. A vitamina C ela é essencial, né, como cofator ali na produção do colágeno. Então, a alimentação ela é essencial. Meu pai era dermatologista. E aí eu lembro na minha infância no interior, principalmente nessas épocas de muita festa, carnaval, réveillon, dele ter que sair para olhar pacientes queimados. Na maioria das vezes eram adolescentes. Porque usavam esses protetores solares feitos em casa. Ou protetor não, era bronzeador, né? Para poder bronzear, pegar uma corzinha, e aí era de leite de figo, folha de figo, esses produtos caseiros, e aí queimava mesmo. Eu lembro que meu pai falava assim, gente, isso não pode fazer, né? E hoje isso ainda é muito frequente, né? Muitas receitas, né, caseiras, elas se popularizam na internet, então tem muita receita para mancha que na orientação tá para usar limão, que a gente sabe, se usar o limão e o sol vai manchar. Então, eu já atendi paciente que foi fazer uma receita caseira para clarear a axila e que usou limão. E ao invés de clarear, acabou escurecendo. Então, a gente deve evitar essas receitas caseiras. É claro que tem coisas naturais que funcionam, por exemplo, chá de camomila para acalmar a pele. Mas tudo isso tem que ser com uma orientação, porque senão vai acabar agredindo mais a pele e correndo risco de queimadura, como a Denise falou. A gente estava até comentando aqui nos bastidores das redes sociais. Por que a gente gosta de fazer esses programas, ou no Instagram, live, ou gravar um podcast? Para a gente alertar sobre coisas que são importantes, para a gente prevenir danos, né? Na medicina, a gente
gosta de trabalhar com a prevenção, a gente não gosta de fazer tratamentos. E quando a gente lida com criança e com adolescente, a gente tem que enfatizar essa questão da prevenção, que é uma fala, olha o tanto que a gente já aprendeu com a doutora Amanda hoje, isso já repercute muito. Amanda, e aquele, eu brinco que assim, eu ainda tenho uma mania, sabe, pra eu ficar mais bronzeadinha, que eu sou branca demais, né? Eu gosto de tomar um suco de mamão batido com cenoura e laranja. Ai, gente. Assim, bronzear, eu brinco que quando fala em bronzear com dermatologista, a gente até arrepia. Não existe bronzeado saudável, gente. A gente deve mesmo evitar de bronzear. Então, é o uso do protetor solar, todas as medidas. E o efeito que a gente vai ter, teve até recentemente, não sei se você recebeu, Denise, uma senhora que mostrou a pele dela que usou protetor ao longo da vida e no pescoço ela não usou. E aí mostrou a diferença de uma pele para outra. Então, infelizmente, não tem jeito da gente ter. Eu tinha um professor que falava que quem é clarinho não tem competência cutânea para bronzear, e não tem bronzear, mesmo. Né? Nós vamos ficar clarinho e mais uma cor bonita também. E você que é adolescente, eu lembro quando eu era também, né? Que a gente queria ter a perna bronzeada e a gente fazia de tudo. Então, olha, muita cautela. Sempre procura um profissional da área da dermatologia para orientar vocês. Uma das últimas perguntas que eu prometo estar te fazendo. Que idade que você acha que é legal da gente assim fazer um check-up dermatológico, né? Para você orientar a questão, mesmo da alimentação para essa criança que tá desse adolescente que já está com acne, ou alguma pinta que tem que observar, ou as próprias espinhas, a acne. Em relação à avaliação, a gente tem que pensar sempre o que aquela criança vai demandar. Então, por exemplo, se ela tem um hemangioma, se ela tem uma mancha congênita escura, ela deve ser avaliada. Por exemplo, o hemangioma a gente pode tratar e eu vou ter um resultado estético final muito melhor. E em relação às patologias que vão surgindo, então não é só uma manchinha, a gente tem que avaliar, talvez já é uma dermatite atópica que está começando, não ficar passando, né, o creme que a vizinha orientou, porque quanto mais cedo você vai tratar aquele problema, melhor será o resultado. Uma outra coisa, acne, dependendo da idade, a gente tem que avaliar. Então, a acne numa criança, por exemplo, de 6 anos, não é normal, ela deve ser avaliada, porque pode ser, por exemplo, um sinal de puberdade precoce. E nos primeiros sinais de acne, a gente já deve consultar. A acne do adolescente vai passar? Não, não vai passar. E às vezes a acne até vai passar, mas ela vai deixar marcas para o resto da vida. Que aquela criança, ela vai para a fase adulta com cicatrizes que poderiam ser evitadas se fosse tratada adequadamente. Além disso, ao ir ao médico, você vai ensinar seu filho o cuidado adequado, vai orientar como que deve usar o protetor solar, a hidratação cutânea adequada, então isso é muito importante. E quanto mais cedo, né, eu vejo que hoje as crianças já gostam de passar creme, de cuidar da pele delas, porque desde cedo começou, né, gente? Tudo é o início da vida. A infância ela é muito importante, vai refletir na adolescência e na fase adulta. E um dos objetivos principais da gente estar conversando com o adolescente hoje é porque amanhã esse adolescente vai ser pai, amanhã esse adolescente vai ser mãe. E se ele já incorporou esse hábito de cuidar dele, de ter esse autocuidado com ele, provavelmente o filho vai repetir o que ele está fazendo e ele vai fornecer um meio para que aquele adolescente, para aquela criança crie, ela vai evoluir dentro desse meio favorável à saúde. Ah, gente, mas esse papo é gostoso demais. A gente podia ficar um tempão conversando, né, Amanda? Com certeza. E esse impacto da pele para a vida. E o impacto também da boa nutrição, ela deve começar lá desde o início, porque eu brinco que assim, a nutrição vai nos preparar para a vida. Tem paciente que sempre pergunta, duas coisas que é uma coisa muito comum no consultório, isso é psicológico? Eu falo que nós somos corpo e mente, então tanto a cabeça boa quanto a alimentação, elas vão ser prevenção para a maioria das doenças, né, Denise? E eu acho que esse cuidado a gente começa desde a infância a ensinar o autocuidado. E quem se cuida acaba cuidando bem do outro, que é isso, né? A gente propaga esse conhecimento. Muito obrigada. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio e eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se você gostou, conta para o seu amigo, vamos difundir esses conhecimentos tão legais e se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. O @ lá no Instagram vai ser bichopapinha.pod.
Eu fico aguardando a sua comunicação lá, tá? E aí também da doutora Amanda. Ô Amanda, fala pra mim, fazendo favor, seu Instagram. Meu Instagram é doutora Amanda Ladeira. Ah, então aí vocês anotem aí, vamos começar a seguir, porque só dicas boas, viu? Muito obrigada.